Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Yogi Class. Eu sou o Denis, sou desenvolvedor aqui na Yogi, e no episódio de hoje do Yogi Class eu vou mostrar para vocês 5 maneiras de debugar o seu site em WordPress. Então vamos lá para a primeira dica. Eu vou mostrar aqui para vocês quem nunca se deparou com uma situação como esta. Você entra no seu site e de repente aparece um erro crítico no seu portal e você não sabe o que você vai fazer. E aqui que eu começo com a primeira dica. Quando você tem a instalação do seu WordPress, existe um arquivo chamado wp-config.php. E nele é possível cadastrar algumas funções, algumas chamadas, para ativar o debug. Nessa primeira dica, eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar ativando as depurações e o registro de log do seu WordPress. No seu wp-config, que fica na instalação do WordPress, na raiz do seu projeto, você pode abrir o arquivo e você pode fazer a inserção de algumas funções, que são as funções de define, que são essas aqui. A primeira dela, a wp-debug, ela por padrão, ela vai vir como definida como false. Então, basta você definir ela como true, que o WordPress já vai começar a registrar, já vai começar a fazer o debug do seu site. A segunda que você pode estar inserindo é a opção wp-debug-log. Essa opção ela vai criar um arquivo de log dentro da instalação do seu WordPress que você pode estar localizando seguindo esses passos. Você pode vir aqui em wp-content e dentro da pasta de wp-content ele vai criar um arquivo chamado debug.log. E dentro desse arquivo vão ficar todos os registros de erros que podem ter acontecido no seu site. Por exemplo, aqui eu forcei um erro diretamente no site, um fatal erro, e ele registrou os horários e o dia. A outra opção é a wp-debug-display. Com ela ativada, você definindo ela como true, ela vai exibir no seu site todas as mensagens de erros que podem estar acontecendo no seu portal, e não apenas aquela mensagem padrão, que há um erro crítico no seu site. Eu vou mostrar aqui agora para vocês, com ela ativada, como que ela fica na exibição do seu site. Quando ativada a opção do wp-debug-display, você vai ver que a tela de exibição já é diferente. Ele já mostra diversas informações de onde estão seus possíveis erros, como é o exemplo aqui de fatal erro. Eu, de propósito, eu alterei o nome de uma função para gerar esse erro e apresentar para vocês, certo? A segunda dica é: utilize plugins para te auxiliar no debug do seu site. Existem diversos plugins na comunidade do WordPress que você pode estar utilizando para executar essa função. Alguns exemplos é o Debug Bar e o Query Monitor. Esses plugins podem te auxiliar exibindo mensagens de erros, monitorando consultas de SQL e outras funções a mais. Terceira dica: desative plugins e temas. Muitas vezes você pode estar fazendo uma atualização do seu site, ou então você fez uma instalação recentemente de um plugin, e isso acabou gerando um erro crítico ou então uma quebra no seu portal, seja uma quebra de layout, de script, de imagem e etc. Existem diversos problemas que podem ocorrer durante uma atualização. Então, se você fizer uma atualização ou até mesmo ocorrer alguma atualização automática no seu site, pode acontecer conflitos, seja o conflito de um plugin com a versão do PHP instalado, ou o conflito do plugin com um tema ou com outros plugins. Então, uma maneira de debugar é: vá desativando aos poucos alguns plugins do seu site. Lembrando, não faça isso em ambiente de produção, faça isso em ambiente de desenvolvimento. Vá desativando alguns plugins e depois desative o tema. Troque o tema, bote um tema padrão do WordPress, como o 2024, e continue fazendo os seus testes. A quarta dica é: verifique problemas com script, sejam eles script JavaScript ou então com arquivo CSS. Como falado anteriormente, às vezes quando você faz uma instalação ou uma atualização de um plugin ou de um tema, você pode se deparar com algum problema, seja uma quebra de layout ou então uma função que não carrega. Então, se você tiver com algum problema do tipo, depois de você ativar o debug log e não verificar nada, tem uma opção no WordPress que você pode definir também no wp-config, igualmente na primeira dica, que é a função do script debug. Você define ela e o WordPress ele vai mostrar um log melhor de todas as informações referente a script de JavaScript ou CSS. Além disso, você pode também
dá uma olhada no console do seu navegador. Atualize o site, abra o console e verifique se ele reporta algum tipo de erro, seja um erro no script ou no arquivo CSS. E a quinta dica é: verifique os logs de servidor. Na maioria das hospedagens de site, existem uns logs que são os registros que são feitos dentro do painel da hospedagem, onde você pode estar consultando e verificando quais são os erros que foram reportados. Muitas vezes existem erros que são genéricos, como por exemplo o erro 502. Então, muitas vezes você consegue verificar esses erros pelos logs do servidor. Podem ocorrer também problemas de erro a nível de banco de dados. Então, os logs de servidor também são ótimos amigos para você debugar o seu site. E agora eu deixo um bônus para vocês. Sempre mantenha seu WordPress e os seus plugins atualizados. Então, quando ocorrer algum tipo de erro que você debugou, verificou, muitas vezes, se você fizer a atualização do plugin ou do tema, é possível que esse erro se corrija, tá ok? Então, siga todas as dicas que foram passadas aqui. E se você tiver muita dificuldade, não está conseguindo debugar o seu site e precisa de um suporte maior, pode entrar em contato aqui com a nossa equipe da IOG que a gente pode ajudar isso com vocês. Essas foram algumas dicas. Eu agradeço a você que ficou até aqui nesse vídeo. Eu aproveito e peço para que você siga a IOG nas redes sociais e não se esqueçam, se inscreva no canal, deixe um joinha e ative as notificações. E nos vemos no próximo IOG Class.